voltando com o perfil de hoje, conversando com a bailarina Ana Botafogo. Ana, você já passou momentos muito difíceis na sua vida particular. Em especial, foi viúva 2 vezes. Usou a arte a seu favor nesse momento? Muito, muito. A dança eu acho que me ajudou, porque assim, a bailarina precisa de concentração, precisa primeiro exercitar o seu físico. Então, claro que nesses 2 momentos, e sobretudo logo o primeiro que foi mais trágico, a gente fica assim, a vontade é não fazer nada, sair, desaparecer do mundo. Mas a dança, para eu poder dançar, eu precisava estar em forma. E para estar em forma, eu tinha que fazer minha aula diária. Então, muito rapidamente, depois que as coisas meio que se resolveram, eu voltei para a sala de aula. Era difícil, a música me emocionava muito, porque a gente trabalha com música, com piano durante a aula. Mas foi a dança e a vontade de superar, de progredir, que me fez companhia e que me fez superar aqueles momentos difíceis, e pouco a pouco a gente vai recuperando. Eu acho que a gente nunca, tem uma palavra, a gente nunca, não é recuperar, a gente nunca acha que isso passou totalmente. Mas eu acho que faz parte da vida, faz parte marca que fica das ali marcas da nossa vida, exatamente. Mas a vida está para ser vivida. Lógico. Então eu consegui, graças a Deus, graças à minha família, que eu tive um apoio fantástico, tenho até hoje, ainda tenho meus pais, e a dança. Esses 2 blocos me ajudaram muito. O seu primeiro marido era bailarino, né? Isso. E ser casada com um bailarino deve ter prós e contras, como quase todas as profissões em que ambos exercem a mesma profissão. O que era bom e o que era ruim? Olha, na realidade, quando eu casei com ele, ele não era mais bailarino. Eu conheci ele no Teatro Municipal, ele era inglês, veio dançar aqui numa temporada e ficou por vários anos. Mas depois ele voltou, foi para os Estados Unidos, ele era inglês, mas foi trabalhar nos Estados Unidos. E quando nós resolvemos casar, ele já tinha parado de dançar e ele era um produtor teatral. Mas eu acho que mesmo na época de namoro, é difícil quando a gente dança junto. A gente tem vários casais no Teatro Municipal de bailarinos. Você dançou com ele? Chegou a dançar com ele? Claro, dancei muito aqui quando a gente começou a namorar. Mas é difícil porque acaba sempre não me segurou bem, eu não fiz isso bem por sua causa. E eu nunca tive problema com nenhum partner meu. A gente, quando é um outro mais distante, eu pelo menos nunca briguei. Eu não me lembro nunca de ter brigado com nenhum partner meu. Mas quando está um pouco mais íntimo, sempre fica acho que você não me segurou bem hoje no ensaio. É difícil, sobretudo quando você convive de manhã, de tarde e de noite. Nós temos vários casaizinhos lá no Teatro Municipal, eles estão sobrevivendo bem, mas nem sempre dançam juntos, que às vezes é uma menina de corpo de baile com o primeiro bailarino, é um solista com às vezes a gente tenta não juntar eles na hora do ensaio. Que eu acho que dá mais certo. Porque a coisa do casado e dançando junto entra intimidade, não tem como não entrar, né? Não, mas com o Graham ele era um excelente partner, foi num momento que a gente ainda não tinha bailarinos aqui, os primeiros bailarinos já tinham se aposentado na época que eu entrei, e a gente ainda estava formando bailarinos no Brasil, nesse início de década de 80, formando bailarinos para o Teatro Municipal. E aí foi quando ele chegou como convidado, então eu dancei muito com ele, eu e outras primeiras bailarinas, tivemos uma parceria muito boa. Não era, e ele fez grandes parcerias com outras primeiras bailarinas. Mas ele também não podia ser, né? Porque o verso também era verdadeiro, né, Ana? Ana, você tem o título de primeira bailarina do Teatro Municipal, é um dos maiores nomes da dança do Brasil, isso é incontestável. Ter esses atributos sobre si te dá mais responsabilidade ou te cansa às vezes ter que corresponder o tempo todo a essa primeira bailarina do Teatro Municipal ou não? Não, cansar não, dá mais responsabilidade sim, mas enfim, eu acho que eu trabalhei a vida toda para chegar onde cheguei, então hoje em dia eu preciso entender que essa responsabilidade faz parte da minha vida e cada vez mais agora que eu vou deixando os palcos e vou estando perto dessa nova geração, eu acho que é uma responsabilidade e querer mostrar
toda essa minha paixão, tudo como foi feito ao longo de todos os anos e tudo que vale a pena, tudo que é difícil, tudo que é muito querido, né, com muita vontade, mas que tudo vale a pena, apesar de tudo, de todos os esforços, de todas as dores, de todos os trabalhos, de todos os machucados, que tudo isso vale a pena quando a gente está no palco. E você tem sempre, você fala isso repetidamente nas suas entrevistas, nas suas falas, do seu interesse de falar sobre a dança clássica para todos os estudantes, para novas gerações. Isso também para você é uma razão de vida, digamos assim, além de dançar. Hoje em dia, sim. Eu acho que cada vez mais, assim, eu acho que eu sou uma mulher da dança. E até uma mulher do balé, uma bailarina, propriamente dita, mas eu acho que, sobretudo, uma mulher da dança. Eu acho que mesmo eu saindo dos palcos, eu vou estar sempre envolvida com dança. Hoje em dia, o meu interesse é esse, é estimular os jovens bailarinos, encontrar talentos, às vezes em lugares inusitados. Então, essa é uma ideia minha de tentar pensar. Já pensou alguns? Já achei alguns, mas assim, eu tenho uma ideia, mas é que até bem pouco tempo eu estava dançando ainda muito, eu preciso ter um tempo para fazer isso. Quem sabe fazer, vou até contar para você, um dos meus sonhos agora, é fazer um grupo, um time de excelência, um time que eu possa começar a trabalhar desde pequeno e que daqui a alguns anos a gente possa ver resultados. Então, assim, eu acho que sim, falar sobre dança, estimular os jovens, eu acho que hoje vai ser a minha missão a partir de agora. Ser bailarina, a palavra de ordem sua deve ser disciplina, como você disse. É o tempo todo. Primeiríssima. Pois é a palavra de ordem. Isso deve ter feito com que você abrisse mão de muita coisa na sua vida. A maternidade foi uma dessas coisas? Não, eu não abri mão da maternidade propositalmente. Aliás, isso era uma coisa que eu queria muito. Essa talvez nem sempre a gente consegue tudo que quer. Mas isso era uma coisa que eu sempre tive em mente, que eu seria mãe. Mas vamos conversar que a vida também me trouxe percalços nessa vida. No primeiro casamento, nem tive tempo, porque eu só fiquei casada 2 anos. E no segundo casamento, que eu tive um pouco mais de tempo, também não deu tempo. Porque assim, eu esperei um pouco. Você teve um pouco mais de tempo, mas não deu também tempo. Não deu tempo, porque esperamos um pouco, porque a ideia era eu dançar mais um pouquinho. Você atrasou muito esse compasso. Era para atrasar um pouquinho. Já seria uma mãe mais velha, mas a ideia era parar de dançar naquele momento. Mas aí surgiu a outra, fiquei viúva de novo. E aí vi que isso daí já ia ficando muito tarde. E aí me dediquei novamente à dança. Eu que achei que ia parar bem mais cedo, a dança mais uma vez veio a meu favor para me trazer vida, para me trazer trabalho, porque afinal de contas a dança também é meu trabalho. Então isso me envolveu de uma certa maneira e como eu não tinha filhos, eu fiquei muito tomada por essa dança. Completamente, eu acho. Fiquei muito tomada. Porque mais do que ser a bailarina, você se tornou a referência da dança. Isso é uma coisa que nem todo mundo consegue, né? Às vezes você é uma primeira bailarina, você tem o seu espaço reconhecido, mas ser uma referência para poucos, né? Você se tornou uma referência na dança clássica do Brasil. Bom para nós, né? Bom para nós brasileiros que podemos dizer isso, né? Às vezes me perguntam por que falam mais no meu nome, não de outro, porque nós temos excelentes bailarinas, eu mesmo tive excelentes colegas no próprio Teatro Municipal, mas eu acho que eu dancei muito por esse Brasil afora. Quando o Teatro Municipal não estava em temporada, eu sempre aceitava convites e acabava dançando. E eu acho que disseminar um pouco a minha carreira pelo nosso Brasil tão grande, eu acho que também deu esse reconhecimento também. Pode ser. É uma explicação, mas não se pode negar o talento, a competência, tudo que vem junto com essa amplitude que você colocou. A dança no Brasil, ainda, a cultura de forma geral, e a dança está nesse bloco, digamos assim. Uhum. É difícil sobreviver de cultura no Brasil. Dá para viver de dança no Brasil, Ana? Olha, dá para viver, não é fácil. Mas eu, a vida toda, só vivia de dança. Então, assim, é possível viver. Agora, muita gente fala assim, não vale você. Então, assim, tem muita gente que vive de dança. Não vale você que eles dizem, porque você teve notoriedade e porque você dança muito. Mas, assim, é possível viver de dança?
é uma vida dura, não é uma vida fácil, cheio de oportunidades, não. É uma vida dedicada à dança, dedicada ao seu preparo, porque assim, você tem que investir em você até o final da sua carreira. Porque assim, às vezes eu digo, as pessoas perguntam, eu falo, olha, eu ainda tenho que fazer aula para eu dançar, eu estar no palco, mesmo agora, já uma bailarina madura, já quase parando de dançar, tem que fazer aula todo dia, tem que fazer pilates, tem que fazer musculação, tem que ir para fisioterapia. Então, eu tenho um tempo que eu preciso pensar em mim. Porque me perguntavam muito, lá um pouco mais atrás, você não dá aula, você não quer dar aula, você não é professora? Eu dizia, não, eu sou bailarina 24 horas. Porque não dava tempo. Os horários que eu poderia estar dando aula eram os horários da minha preparação, da fisioterapia ou até do descanso. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Na sua vida pessoal, você precisa abrir mão de muita coisa, né? Porque você tem que ter um tempo enorme para dançar, para se dedicar, né? Durante o dia, a gente tira o dia inteiro para esse momento. Agora, a gente abre mão o quê? De programas, de viagens, às vezes com os amigos. Isso quando eu era adolescente, que eu estava começando ainda para ser profissional, meus amigos reclamavam muito. Porque ela nunca pode, sempre está ensaiando. A gente tem um slogan, tem até uma camiseta que fala assim, não posso, tem um ensaio. Que a bailarina só fala isso, né? Nunca pode nada. É a frase de ordem. Você pode ir ali? Não posso, tem um ensaio. Porque a bailarina tem sempre ensaio. Então, mas, de certa forma, ter aberto mão dessas coisas, da juventude, algumas coisas, você ficou, assim, com algum saudosismo? Não, nada. Sabe por quê? A gente faz em outros momentos. É porque, às vezes, a gente faz mais. Quando você não tem uma outra tarefa para fazer, você sai, você vai passear, mas quando você tem outras visões para você focar, você divide melhor o seu tempo. Então, assim, não abrir mão, não. E a gente falava da maternidade. Então, infelizmente, a maternidade não foi uma escolha, mas acabou sendo, foi uma opção na minha vida. Eu quis muito, mas não aconteceu. E talvez essa tenha sido a única coisa que eu tenha aberto mão. Mas em dado momento você abriu mão, você não quis mais mesmo, né? Porque você poderia ter adotado, você poderia ter tido outras opções. Você decidiu não ser mãe, mas... Por adoção, preferi não ser. Era mais difícil, porque assim, eu teria que adotar, eu era sozinha, eu não tinha um outro marido, enfim, não é uma decisão muito simples, não. Eu acho que eu admiro mulheres que têm força e que conseguem fazer isso, porque é uma decisão muito difícil. Ou até que fazem produções independentes. Hoje em dia tem muita produção independente, mas tem que ser muito corajosa. Tem que ter fôlego. Tem que ter muito fôlego. Porque até com o companheiro, com o marido, já atuante é difícil. Do lado, é complicado. Sozinha, tem que ter fôlego. Uma das coisas muito bacanas que você fez, entre tantas, foi, como a gente disse na abertura do programa, unir o clássico ao popular. Isso a gente deve realmente a Ana Botafogo, né? Que botou uma sapatilha na Sapucaí. Foi. Isso foi um projeto seu e do Carlinhos. Como é que isso aconteceu? Que também é outro mestre na dança de salão, né? Querido amigo, muito. Mas não foi um projeto meu e dele não, porque eu conheci ele um pouco depois disso. Não, na realidade, desde o início da minha carreira, eu tinha ideia de popularizar o balé clássico. Então, dancei muito em praças, praias, espetáculos ao ar livre, me convidavam para alguma coisa, às vezes espetáculos de teatro. Você quer fazer uma pontinha dançando? Eu ia, porque eu achava que era uma maneira de eu mostrar a minha dança. E que as pessoas iam saber o que é isso de balé. Eu estou falando de 30 anos atrás, né? O que é isso de balé clássico? Vou lá ver. Interessante. E usei muito música popular brasileira. Daí que surgiu essa história. Um dia eu fui convidada para ir para Sapucaí, que eu representava um carro alegórico, que era o Baracírios do Teatro Municipal. Era o próprio Teatro Municipal. Mas lá você dançava, você fazia uma apresentação clássica, né? Você fazia eu fazia uns passinhos. Porque na realidade o Baracírios fica embaixo do nosso palco. Então eles fizeram um palco e eu saía com um bailarino e bailarina não podia ficar parada, né? Com aquele samba maravilhoso. Aí eu inventei uns passinhos e inventei um sambinha na ponta. Então as pessoas adoraram. Essa foi a minha primeira investida no carnaval como bailarina clássica. E funcionou muito bem. Mas depois, ao longo da minha carreira, eu dancei em muitos espetáculos com música popular brasileira, mas
com a minha técnica clássica. Então, fui em festivais internacionais, que eu representava o Brasil, e as pessoas adoravam o nosso ritmo, mas com um toque de clássico. Mas e aí, isso é uma invenção sua? Era você que dava esse jeitinho? Era eu que eu dava né? o jeitinho, tinha coreógrafa. A primeira coreografia que eu fiz assim, que funcionou muito bem, que eu fui para o Festival Internacional de Cuba, foi uma coreografia de Dalal Ascar. Ah, querida. E aí, e ela também foi uma mentora disso, da popularização do balé clássico. Ela fez gestões fantásticas muito no boa. Ela verdade. trouxe um público muito grande, ela trouxe verdade. prestígio, Porque não só para o balé, como para o teatro municipal. Ela é uma bailarina de prestígio, ela trouxe assim. muito prestígio para toda a nossa história de teatro municipal. Eu quero falar mais sobre essa questão do popular no clássico, mas daqui a pouquinho que a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo e a gente volta já já com mais Perfil e Ana Botafogo para você.